Fala, galera, bom dia, tudo bem? Professor Levi. Hoje a gente vai falar aqui sobre um assunto chamado termodinâmica, tá? Então, eu vou fazer aqui um resumo aqui da primeira parte, né, da nossa aula de termodinâmica, e aí vocês vão receber uma apostila com resumo disso e umas questões para fazer, beleza? Então, vamos lá, galera, vamos iniciar aqui. Vamos apresentar primeiro aqui, né, a tela para vocês. Tranquilo? Vamos lá. Apresentar aqui. Tranquilo. Então, vamos iniciar a nossa aula de termodinâmica aqui, tá? Essa parte aqui é a continuação, vem depois de gases lá, né? Então, depois de gases, a gente estuda termodinâmica. É um assunto importante, porque já caiu na prova do Enem, tá? Geralmente cai isso aqui. Então, para o pessoal que está no segundo ano, serve também para o terceiro ano isso aí. Então, vamos começar falando o seguinte para a gente. Lembrando, energia interna. O que é essa energia interna de um gás, né? De um sistema lá, tá? Essa energia interna, ela vai medir, na verdade, a soma das energias cinéticas dos átomos e moléculas de um corpo. Então, a gente sabe que todo gás, os átomos e moléculas deles estão em movimento desordenado. E esse movimento, ele tanto vai ser maior, quanto maior for a temperatura deles, né? Do gás. Então, depende exclusivamente da temperatura. Quanto maior o valor da temperatura, na escala Kelvin, né? Maior a energia interna. Então, lembrando que, como as moléculas e os átomos estão em movimento, essa energia de movimento é chamada de energia cinética. Então, se eu tiver um gás aqui com bilhões de partículas e eu queira saber qual é a energia interna total dele, eu tenho que somar a energia cinética das bilhões de partículas, ou seja, é a soma das energias cinéticas dos átomos e moléculas do gás. É claro que tu não vai precisar somar bilhões de partículas aqui, porque não dá para fazer isso. Então, a gente tem uma maneira mais simples de calcular essa energia interna. Ela é dada por 3 meios de nRT. Esse N é o número de mols que tem aqui no gás. R é uma constante chamada constante universal dos gases. A gente viu lá em gases, isso aqui. E esse T é importante, a temperatura na escala Kelvin, a temperatura absoluta. Então, se tiver na escala Celsius, você precisa transformar de Celsius para Kelvin, tá? Somando com 273. Todas as questões que a gente for fazer aqui sempre tem que estar em Kelvin. Vou colocar aqui embaixo para você, olha lá. A temperatura em Kelvin, ela é calculada da seguinte forma, olha lá. Eu pego o valor que eu tenho na escala Celsius, a gente já estudou isso lá no início, lá em escalas, né? E soma com 273, olha lá. Beleza? Tá? Então, quando aparecer aqui em termodinâmica dos gases, temperatura, você transforma logo para Kelvin. Tudo bem? Vamos para frente. Vamos falar no trabalho numa transformação gasosa, galera. Imagina que a gente tem um gás aqui, tá? Que está num volume inicial, V0, e uma pressão, que eu vou chamar de P, beleza? Tá? Tranquilo? Se eu aqueço, se eu forneço calor para esse gás, qual é a tendência dos átomos e moléculas? Se expandirem. Então, eles vão sofrer uma variação de volume. Se eu considerar a pressão constante, se a pressão não mudar e ele estiver apenas se expandindo, né? Eu posso calcular o trabalho através dessa expressão aqui, olha lá. Trabalho vai ser igual a pressão vezes a variação do volume, tá? Essa pressão é constante, eu vou te dar. E essa variação de volume, tu vai calcular da seguinte forma. Volume final menos volume inicial. Tudo bem, galera? Beleza? Tá bom? Vamos para frente. Tá. Tá, tipos de trabalho. Quando o trabalho vai ser positivo ou quando o trabalho vai ser negativo? Se o gás se expandir, galera, se o gás empurrar o êmbolo para cima, tá? Tu vai dizer que é o gás que está realizando o trabalho. Por quê? Porque a variação de volume vai ser positiva. E o trabalho ele vai depender do sinal dessa variação de volume, tá? Porque a pressão a gente vai considerar positiva. Então, o sinal do trabalho vai depender se o gás está se expandindo ou sendo comprimido. Toda vez que o gás se expandir, tu vai dizer que o gás realiza o trabalho. Então, o trabalho é positivo. Beleza? Tá? Se ocorrer o contrário, se o gás estiver sendo comprimido, tu sabes que o volume dele vai diminuir. Então, a variação de volume vai ser negativa. Dessa forma, tu vai dizer que o trabalho também é negativo. Então, o trabalho vai ser positivo quando ocorrer uma expansão, quando ele se expandir, e o trabalho vai ser negativo quando ocorrer uma compressão. Beleza? Não esquece disso, tá? Vamos lá. Mais coisas aqui para você.
Se eu te der um gráfico da pressão em função do volume, galera, e pedir para você calcular o trabalho aí, tá? Toda vez que cair um gráfico de pressão em função do volume, e ele pedir para que você calcule o trabalho ele vai ser numericamente igual à área dessa figura aqui. É claro que essa área vai ser uma área que tu conhece, ou a área de um retângulo, ou a área de um triângulo, ou a área de um trapézio, tá? Vai ser uma área que você conheça as fórmulas lá da geometria, né? Se for um retângulo, base vezes altura. Se for um trapézio, base maior mais base menor vezes altura sobre 2. O que é importante você saber daqui é o seguinte, toda vez que ele te der um gráfico, né? Que seja da pressão aqui no eixo Y e do volume no eixo X, e ele peça para você calcular o trabalho, você calcula a área dessa figura que vai formar lá. Tudo bem? Então, aqui o trabalho ele é numericamente igual à área. O que tem mais aí pra gente? Fala na primeira lei da termodinâmica. Essa primeira lei, galera, ela é baseada no princípio da conservação da energia, tá? Deixa eu passar os slides aqui para explicar de uma vez aqui para vocês, tá? Olha lá. Então, vamos imaginar o seguinte aqui, olha lá. Eu tenho um gás aqui, tá? Um gás, que vai receber, na verdade, 10 joules de calor. Vou fornecer 10 joules de calor para esse gás. Quando ele receber esses 10 joules, o que aconteceu? Ele esquentou, ele aqueceu. E aí ele vai se expandir, ele vai realizar um trabalho. Vamos imaginar que desses 10 joules aqui, que ele ganhou, ele gastou 2 para empurrar esse êmbolo para cima. Ele gastou 2 joules de trabalho. Quanto vai sobrar para ele? Se ele recebeu 10 e gastou 2. Vai sobrar 8. Essa variação aqui, esses 8 que sobrou, né? No caso, a diferença entre o que ele recebeu e o que ele gastou, tu vai chamar de variação da energia interna. Como ele gastou menos do que ele ganhou, essa variação da energia interna vai ser positiva. E aí esse gás vai sofrer um aquecimento, tá? Repare aqui do lado, pelo princípio da conservação da energia, o total que ele ganhou tem que ser o que ele gastou mais o que sobrou. O que ele recebeu aqui embaixo foi a quantidade de calor, que foi 10. O que ele gastou foi 2, que no caso é o trabalho que ele realizou para se expandir, mais o que sobrou para ele, como ΔU. ΔU, mais uma vez, é a variação da energia interna. Então, 10 é igual a 2 mais 8, tudo bem? A gente vai usar a seguinte ideia aqui. Toda vez que o gás se expandir, né? No aquecimento, no caso, perdão, toda vez que o gás se aquecer, a variação da energia interna vai ser positiva, porque a variação da temperatura vai ser positiva. Quando o gás sofrer um resfriamento, a temperatura final vai ser menor que a inicial, então essa variação de temperatura vai ser negativa. Sendo negativa a variação da temperatura, a variação da energia interna também é negativa. Então, na questão, tu vai perceber, se o gás sofreu um aquecimento, esse ΔU é positivo, se o gás sofreu um resfriamento, esse ΔU é negativo. A fórmula aqui, principal, é essa daqui, ó. Calor é igual ao trabalho mais ΔU. Geralmente, a gente escreve ela de outra maneira. A gente costuma escrever o ΔU isolado, passa o trabalho para o outro lado. Então, se eu passar o trabalho, que está positivo, lá para o lado do calor, eu vou ter que o ΔU, a variação da energia interna vai ser o calor menos o trabalho, olha lá. Tá? Então, geralmente, a gente representa dessa forma aqui, olha lá. ΔU é o calor menos o trabalho, ou seja, a minha variação da energia interna é quanto eu recebi, que é o calor menos o que eu gastei, na forma de trabalho. Tudo bem, galera? Beleza? Então, essa daqui, falou em primeira lei da termodinâmica, obedece ao princípio da conservação da energia. Vamos lá, o que mais aqui? Transformação adiabática, né? Quando é que ocorre uma transformação adiabática? É quando o sistema não troca calor, não ganha nem perde. Por duas maneiras, ou por uma dessas duas maneiras. Ou a transformação ocorre muito rápida, tá? Ou as paredes deles são isolantes, não deixa com que ele troque calor. Então, vamos fazer aqui um experimento aqui, olha lá. Primeira lei da termodinâmica, né? A gente acabou de ver essa fórmula aqui, que o calor que o gás recebe, ele é igual ao trabalho mais a variação da energia interna. Só que quando falar em transformação adiabática, lembra? Ele não troca calor, então esse calor aqui vai ser zero. Se esse calor aqui é zero, eu posso passar esse trabalho que está positivo para o outro lado negativo. Então, o ΔU vai ser igual a menos o trabalho, ou seja, a variação da energia interna vai ter um sinal oposto ao trabalho. Quando o trabalho for positivo, esse ΔU vai ser negativo, e quando o trabalho for negativo, esse ΔU vai ser positivo. Então, aqui, eu tenho um gás que está sofrendo uma compressão, olha lá, por exemplo, né? Eu estou comprimindo o gás. Lembra que eu falei que quando o gás ele é comprimido, o trabalho é negativo? Então, nesse exemplo aí, como ele não trocou calor e o trabalho é negativo, né? Ele está dando aí, por exemplo, seja 10 joules,
Então, como o ΔU tem o sinal oposto, ele é igual, mas com o sinal oposto ao trabalho, se o trabalho foi menos 10, o ΔU vai aumentar 10. Lembrando que se o ΔU é positivo, é porque houve um aquecimento. Então, quando eu comprimo um gás rapidamente, ele aquece, né? Ocorre um aquecimento. Eu vou mostrar um exemplo para vocês aí, tá? Ou seja, um aumento de temperatura, e no caso aumentou a pressão porque eu diminui o volume, eu estou comprimindo aqui. Vamos mostrar um exemplo na prática, isso aqui, para vocês, dessa compressão. Na prática, quando eu vou encher um pneu de uma bicicleta, eu uso esse tipo de bomba aí, né? Se eu pressionar rapidamente isso aqui, né, com o bico vedado, o que vai acontecer? O gás que está aqui dentro, ele vai ser comprimido. E aí ele vai sofrer um aquecimento. Vocês já perceberam quando está enchendo uma bola ou um pneu de bicicleta, quando você está bombeando aí essa bomba de bicicleta, ela esquenta, é porque você está comprimindo rapidamente o gás, está ocorrendo uma compressão adiabática. Então, a pressão está aumentando junto com a temperatura, tudo bem? E aí ela aquece. Vamos ver um exemplo oposto. Se quando o gás ele é comprimido, ele esquenta, o que vai acontecer com o gás quando ele é expandido, né? Como, por exemplo, quando a gente pega uma lata de spray, um desodorante, você já percebeu que o desodorante sai bem friozinho, né? Passa embaixo do braço, tá? Porque o gás ali, ao invés de ser comprimido, ele está saindo daquele buraco e está se expandindo. Quando ele se expande, ele gasta energia. Ele precisa gastar a energia dele para ele poder se expandir e empurrar o ar que está na frente para fora. Então, ele gasta a própria energia dele. Se ele gasta a própria energia dele, vai ocorrer um resfriamento, porque a temperatura diminui junto com a pressão, porque lá dentro ele dá alta pressão, aqui fora a pressão diminui. Tá? Então, a lata esfria. Tudo bem, galera? Então, esses dois exemplos aí, numa compressão, o gás aquece, e numa expansão, o gás esfria. Beleza? O que mais que a gente tem aqui? Tá, o gráfico aqui de uma transformação adiabática, como seria? A gente já viu lá em gases esse tipo de gráfico aqui, né? Da pressão em função do volume, tá? Ele é uma isoterma, tá? Então, vamos supor aqui que esse gás, ele vai ser expandido, igual o da lata de desodorante. Então, ele vai passar do estado 1 para o estado 2. Repara que no estado 1 ele tem uma pressão 1 aqui e um volume 1. Quando ele se expande, quando você aperta lá na lata do desodorante para sair o desodorante, ele vai se expandir, né? Ele vai aumentar de volume. Como ele aumenta de volume, a pressão dele diminui, tá? E aí o que acontece? Ele passa de uma isoterma mais afastada, que está uma temperatura 1, para uma isoterma mais próxima. Lembra que eu falei na aula passada de gases que quanto mais longe tiver essa isoterma, maior a temperatura? Então, se ele está passando da isoterma que está mais longe, da temperatura maior, para a isoterma que está mais perto, significa que ele vai diminuir de temperatura. Mais uma vez mostrando que o gás se esfria quando ele se expande. Por isso que sai gelado lá o perfume lá, o desodorante, beleza? Então, esse aqui seria um gráfico da pressão em função do volume na nossa transformação adiabática. Beleza? Vamos fazer uma questão aqui com vocês. Vamos lembrar aqui umas questões, rapidão. Olha só essa questão aí, galera. A primeira lei da termodinâmica aplicada a uma transformação gasosa se refere a quê, galera? Né? A gente acabou de ver que a primeira lei da termodinâmica se refere ao princípio da conservação da energia. Então, na letra A diz que se refere à conservação da massa do gás. Está errado. Letra B, conservação da quantidade de movimento. Também está errado. Letra C, relatividade do movimento das partículas. Nada a ver com relatividade. Letra D, perdão. Conservação da energia total. Opa, aqui, ó. Ele está falando que é o princípio da conservação da energia. É exatamente isso que se refere ao princípio, à primeira lei da termodinâmica. Ao princípio da conservação da energia. Você marcaria essa, tá aqui a solução. A primeira lei da termodinâmica refere-se ao princípio da conservação da energia aplicada à termodinâmica. A resposta, a letra D de 2. O que mais? Outra questão aqui. Um gás perfeito sofre uma expansão realizando um trabalho igual a 200 joules. Perceba o seguinte aqui, galera. O gás que está se expandindo, ele está realizando um trabalho. Então, esse trabalho é positivo, né? Toda vez que o gás se expandir, o trabalho é positivo. Então, o trabalho aqui é mais 200 joules. Vamos lá. Trabalho é igual a mais 200 joules. Sabe que no final dessa transformação, a energia interna do sistema está com 60 joules a mais do que no início.
Então, a energia interna aumentou, então ela foi positiva, né? Se está 60 joules a mais, é porque ela ganhou energia interna, então ela é positiva. Então, tu vai colocar mais 60, né? Qual a quantidade de calor recebida? Aí ele quer a quantidade de calor. Sempre vai ser isso aqui, ele vai te dar duas informações para pedir uma. Então, tu vais aplicar aqui o princípio da conservação da energia. ΔU é igual ao calor menos o trabalho. O trabalho foi 200 e o ΔU foi 60. Ele quer a quantidade de calor. Como ficaria isso aí? Olha lá. A primeira lei da termodinâmica dá a relação entre as grandezas referidas no problema, ou seja, o ΔU é o calor menos o trabalho do gás. Do texto, sabemos que o gás se expandiu, realizou o trabalho, ou seja, o trabalho foi positivo, mais 200. E a variação da energia interna aumentou. Se ela aumentou, ela foi positiva também, foi 60. Então, assim temos, vamos substituir nessa fórmula aqui. ΔU é igual a calor menos o trabalho. No lugar do ΔU, você vai colocar o 60, é igual ao calor que a gente está querendo, menos o trabalho, que foi 200, tá? E aí, o que você faz? Você pega esse menos 200, passa para o outro lado. Como ele está menos, ele vai passar mais. Então, vai ficar 60 mais 200. Então, a quantidade de calor aí que ele recebeu foi de 260, né? Já que o calor ele é igual ao trabalho mais o ΔU, tá? Beleza essa questão aí? Não estava difícil não, né? Estava fácil. Fazer mais uma aqui com vocês. O gráfico, o diagrama da pressão versus o volume a seguir, mostra uma transformação isotérmica. Gráfico da pressão em função do volume. Sofrida por um molde de um gás perfeito. Então, tu tens o gráfico da pressão em função do volume. Repare que a pressão inicial é PA, o volume é VA. Depois, ele diminuiu de pressão e aumentou o volume para PB e VB. Vamos ver o que ele está perguntando. A área destacada mede o quê? O que a gente viu agora há pouco aí? Quando eu te dou um gráfico da pressão em função do volume, a área tem que ser igual ao trabalho, né? Se eu quiser calcular o trabalho, eu tenho que calcular essa área aqui, olha lá. Então, a pergunta dele é exatamente isso. Quanto vale essa área aí, se eu calcular? Ela equivale exatamente ao trabalho. Então, nessa questão aqui, eu vou procurar a alternativa que diz que a área mede numericamente igual o trabalho realizado. Então, variação da pressão, não. Letra B. Variação da energia interna, não. Letra C. O trabalho realizado pelo gás é essa daqui que tu vai marcar, olha lá. Então, toda vez que eu tiver um gráfico da pressão vezes o volume, a área, ela vai ser igual ao trabalho, olha lá. A área... é igual ao trabalho. Então, a resposta seria a letra C, né? Aqui, ó, o comentário. A área destacada mede o trabalho trocado entre o sistema e o meio externo. Então, a área é numericamente igual ao trabalho. Resposta letra C, galerinha. Tá? Mais uma atividade para vocês aí, tá? Não foi longa, foi curta. Não dá para fazer. As questões também estão acessíveis. Vocês vão conseguir fazer essas questões aí, sem dúvida nenhuma, tá? Aí, como hoje é quinta, vocês vão receber hoje isso aí e vão me entregar na próxima quinta, tá? Toda vez que vocês me entregam, eu tenho as listas com as turmas todas aqui e eu registro aqui, tá? Se no final aqui a gente tiver passado 10 trabalhos e a diretora disser, olha, como tu vai avaliar? Eu vou dar os pontos pelos alunos que fizeram. Então, o cara que fez os 10 vai ganhar 10. O cara que só fez 5 vai ganhar só 5. O cara que não fez nenhum não vai ganhar nada. Então, tem que fazer a atividade, tá bom? Se tiver cálculo, manda os cálculos. Se não for, se for só de marcar, tudo bem. Só marca e me manda, tá? Um abraço a todos e bons estudos aí, galera. Valeu. Parar a gravação.